começar, bom, agradecendo a presença de todos vocês e agradecendo também aqui aos nossos convidados no FEBRABANTEC 2023 e quero abrir a nossa conversa com uma pergunta para todos vocês. Lembrando que a qualquer momento, como a gente falou lá fora, vocês têm total liberdade para fazer comentários, considerações em cima das respostas de um e de outro, ok? Bom, vamos lá. Responsável por conectar pessoas e empresas, o setor de telecomunicações desempenha um papel crítico em quase tudo o que fazemos, mas enfrenta enormes desafios que estão forçando as empresas a repensar velhas formas de fazer negócios e se transformar como nunca antes. Com quais cenários as empresas que vocês representam estão trabalhando nesse momento para atender às novas e futuras demandas dos clientes? Essa é uma pergunta para todos, mas eu começo com o Guilherme. Vamos começar com você. Quais serão as demandas da Caixa como um grande cliente, com uma enorme capilaridade e abrangência? E como você enxerga o trabalho das operadoras, Guilherme, para atendê-los? Boa tarde, Mona. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui, satisfação imensa em poder falar um pouco aí sobre telecomunicações, né, e o futuro das telecomunicações. E falar de Caixa Econômica, né, aqui representando a Caixa, é uma alegria imensa para mim. E aí quando a gente começa a entrar nesse meio de conectividade, hoje a Caixa tem uma abrangência aí extraordinária, né? A gente está falando de mais de 3.300 agências, são 3.300 agências espalhadas em todo o território nacional, mais de 9.200 aí correspondentes Caixa Aqui, mais de 13.000 unidades lotéricas. Então a gente fala de uma vastidão aí de unidades espalhadas que requer conectividade, nada mais que conectividade pura quando a gente fala ali de telecomunicações. Só que isso é um grande desafio para a gente, porque o nosso país hoje, pela vastidão, é muito complexo que a gente consiga ter essa conectividade na qualidade que os nossos clientes precisam. E é importante que a gente hoje tem um portfólio de telecomunicações, um portfólio de rede na Caixa, que é composto aí por quase 22 operadoras, né, espalhadas aí no todo o Brasil, mais de 100 contratos que a gente tem, e todos esses contratos aí, quando a gente fala de contratos de telecomunicações, são os contratos que dão suporte a mais de 30.000 circuitos de dados que a gente tem espalhados, tá? E esses 30.000 circuitos de dados precisam funcionar e precisam estar sempre com a qualidade necessária para que a agência faça lá, venda seu produto e a gente tenha o atendimento ao nosso cliente, consiga de fato encantar o nosso cliente, tá? Então a gente hoje vê uma oportunidade muito grande, principalmente nas novas tecnologias, nas tecnologias entrantes que estão vindo aí para poder resolver boa parte desse nosso portfólio em localidades, principalmente localidades hoje desassistidas. E essas localidades hoje que a gente vê que são poucos, que tem pouca rede espalhada ali, que a gente consiga, pouca oferta de rede, ainda carecem de uma atenção especial. E a nossa visão como banco e como instituição financeira, que tem que levar para o nosso público, normalmente para o público mais carente, né, que a gente precisa sempre da parceria das operadoras e sempre espera que as operadoras consigam também caminhar junto com a gente para poder assistir essas localidades. Eu vejo uma oportunidade muito grande no 5G. 5G é a tecnologia que está vindo aí, principalmente com a qualidade excelente, com qualidade e com a velocidade que a gente espera. Só que essa tecnologia 5G ainda precisa chegar nos lugares mais remotos. E aliado a isso, a tecnologia 5G, tem também essa tecnologia de satélite de baixa órbita, por exemplo, que a gente conseguiria dar também alternativas de conectividade para os nossos clientes também. Tá? Então eu vejo assim, uma possibilidade de ampliar nosso portfólio de conectividade junto em parceria com as operadoras para a gente poder, enfim, melhorar a nossa forma de atendimento e a satisfação do nosso usuário. Tá? É isso. Tá ótimo, muito obrigada. Maria Tereza, agora é com você. Como é que a Embratel vem se preparando para os novos tempos? Bom, antes de mais nada, obrigada, Mona. Cumprimentar aqui os colegas, é um prazer, uma honra estar aqui representando a Embratel. Eu não sei se todos sabem, Embratel é a unidade B2B do Grupo Claro Brasil.
Conectividade é o nosso negócio, é o que está no nosso DNA, mas a Embratel hoje ela vai muito além da conectividade. Então, nós hoje estamos nos preparando e nós nos colocamos como habilitadores de transformação digital dos nossos clientes, buscando integrar não apenas a conectividade, também a conectividade, mas soluções mais completas para atender demanda de um cliente que está cada vez mais exigente, quer experiências únicas, customizadas e que quer um atendimento multiplataforma, multicanal, omnicanalidade. E para isso hoje nós temos um portfólio muito mais amplo. Hoje nós oferecemos, além da conectividade, inclusive 5G, soluções completas de segurança da informação, cloud, serviços profissionais, internet das coisas, que mais? Mobilidade gerenciada. Então, assim, e analytics, que é algo que as operadoras hoje estão explorando com bastante ênfase. Então, assim, essa é a nossa forma de colocar o cliente no centro da nossa estratégia e apoiar esse cliente nos seus desafios de transformação e de busca de maior eficiência operacional. Acho que se eu pudesse resumir, é isso que nós estamos fazendo. Perfeito, obrigada, Maria Tereza. Nel, a pergunta agora para você. Dizem que a rede 5G vai impulsionar o wireless first e que isso pode ser uma mudança tectônica. O que você nos diz? Thank you. I think thank you all. This is my first time. I think in the fiber band, and very, very thank you for the audience, and also I think that questions for me is a very that's very I think useful for me to learn more. The local markets, for example, because the wireless first, this terms actually is not a new, at least for me, because I'm traveling around the world and I see a lot of countries, they are tag themselves as wireless first. But in my mind, in my opinion, especially as a leading, the connectivity provider, right, Huawei, we see a tremendous change about the 5G. Leading, the transformations for the, different industries. I just can give you examples that we see a lot of, the internet companies, right? They are adopting new business models based on the 5G technologies. One example is TikTok, right? Everybody knows TikTok because the short video, for example. But in fact, if you look deeply into their business model, you can see actually they are changing a fundamental the customer behaviors, because usually when we for example gathering together, right, to see a show or concerts, for example, definitely has a limitation of the physical limitation, for example. But on the TikTok platform, there's no such limitations. It can connect with hundreds of thousands, maybe millions of the people at the same time, in the real time, in fact. So this definitely leveraging, this, the feature of the 5Gs, right? The massive connectivities, right? And with the low latencies. And behind this scene, you can imagine there's lots of new business, the innovation is happening. For example, the live concerts over TikToks, right, and the live sales on the TikToks. So these actually are I think the fundamental changes, right, happening based on this wireless first, right. So I think this actually from our view, I mean the Huawei point of view is that we're providing this technology, and we try to make the company become more digital and empower them to change their mindset and to innovate a new business, right? And through the unlimited, for example, emanations. So this is one example. Another example I want to share with you guys is that, in China, and I think in 2021, right, the IoT devices
the IoT device deployment maximum about 5.8 billion. Okay, you can imagine 5.8 billion IoT devices have been deployed nationally in China and serving the different industries like mining, right? Like EV car charging, right? Even the the education, for example. So this actually a very, I think, typical example of how this technology can change the society, completely embrace the digital, right? So this is amazing, the effects, but this is just already is a history, because in by 2025, these numbers will be triple, right? Will be triple, more than like 100, maybe over 17 billion devices, IoT devices deployed nationally in China, which connect everything. And this number actually are 10 times of the mobile devices. So you can imagine that with this wireless first concept and with the technology have been massively adopted, right, for the society, and they will fundamentally change, the customer behaviors. And it will not only connect with the people, it also connect with the things. So connect through the things and serve better for the people, the activities. And this is, I think, is what we can see in the future, right? And how this wireless first can change, the society. Yeah. Nel, eu acho que seria interessante, talvez tenha pessoas aqui na plateia, nossa audiência online, que não entendam o que quer dizer esse conceito de wireless first. Você poderia explicar rapidamente para a gente passar depois para o Gustavo? The wireless first definitely is a term, but in the reality that we see that with 5G coming, right, before the 5G coming, the wireless people always think about is Wi-Fi, for example, right? You connect with the internet with the Wi-Fi with a fixed, the lease line, something like this. But with the 5G is coming, and more, the cell phone devices become a essential, wireless contact point for the people, right? It dramatically change the people's behavior, because most of the people are gonna rely on the phone with the wireless, right, to connect with the other people and other scenarios. But more importantly, we can see that the change is still moving on, because the wireless not definitely defined for the phone at all, right? In the future, it's gonna define for the IoT devices. So the IoT devices become, if IoT devices become for example, the mainstream of the technology to connecting with the things, right, with the objects, for example, and the wireless first will be eventually become a the fundamental technology for our daily life. Not only for the the people communications, but also for lots of scenarios where the things has to be connected for the real-time interactions, right? So the wireless first is I think is still evolving, the years on years with the technology, keep evolving as well, right? Especially, I think the 5G, maybe 5 years later is a 6G, right? And we'll have another definition for the wireless first, yeah. Ok, muito obrigada. Bom, Gustavo, a gente deixou você por último de propósito, porque como regulador está enxergando, né, todo esse cenário, né, de mudanças constantes, né? Como é que a Anatel pode contribuir para o desenvolvimento aí do ecossistema digital brasileiro, Gustavo? Boa tarde a todos, me escutam? Sim, sim. Ok. Bom, boa tarde a todos, eu sou Gustavo Borges, superintendente de controle de obrigações na Anatel, e eu queria agradecer o convite para o evento e agradecer aqui a presença de todos. A Anatel tem feito agora 25 anos, né, e a nossa missão era de criar uma grande revolução em termos de conectividade no Brasil. Quando a Anatel foi criada, nós estávamos todos com telefone fixo em casa. Aliás, não todos.
uma boa parte do Brasil não se tinha telefone fixo. O telefone fixo era um patrimônio, né? Você tinha que declarar no imposto de renda, porque ele era um bem. Você podia alugar o seu telefone fixo, porque existia uma fila de espera muito grande, isso nas capitais, imagina, por todo o Brasil. E agora, 25 anos depois, nós estamos esquecendo até da telefonia fixa e pensando no mundo conectado por celular, por banda larga, serviços que apareceram durante já esses 25 anos, e hoje nós temos no Brasil 4G em todos os municípios, né? Não temos em todas as localidades de cobertura ainda 4G, mas já existe o 4G pelo menos no distrito sede de todos os 5.570 municípios, e agora expandindo com o edital do 5G, vamos levar essa tecnologia para todo o Brasil também. Então o papel da agência ele está muito centrado na missão de levar a infraestrutura e a conectividade para todos os brasileiros, atingindo, ultrapassando essa questão até da cobertura urbana, partindo para a cobertura rural, rodovias, né? Então existe um grande desafio ainda de conectividade, mas a gente viveu uma revolução nos últimos 25 anos e pretendemos modificar bastante o cenário também de cobertura nos próximos 10, já com as regras do edital do 5G, né? Mas não só é uma questão de conectividade, né? Existem questões complementares como preço, como qualidade do serviço, o colega Guilherme estava comentando. Claro que quanto mais se coloca nas localidades mais distantes, você tem um menor índice de menor infraestrutura, então existe um desafio de levar essa infraestrutura com qualidade. Existem diversos projetos levando infraestrutura para o Brasil afora para que se tenha melhor qualidade e também habilitando competição, né? A Anatel tem um papel fundamental em fomentar a competição. Não sei se os senhores sabem, quando a gente fala de telecomunicações, normalmente nós pensamos nas empresas Claro, Oi, TIM, Vivo, que são as nacionais de telefonia celular, mas quando nós estamos falando de banda larga, nós temos mais de 15 mil empresas espalhadas pelo Brasil. Esse é um movimento muito importante de competição que aconteceu no país. Acho que é uma realidade brasileira mais do que de outros países. Essas empresas hoje elas dominam mais, as que a gente chama de pequeno porte, dominam mais de que 50% dos acessos totais no Brasil, ou seja, é uma competição bastante significativa que traz para o usuário tanto melhor qualidade quanto menores preços, né? Essas empresas elas levaram infraestrutura de fibra ótica para vários locais onde não existia. Então hoje o Brasil ele está muito melhor servido em termos de conectividade, e de forma que é bastante observado inclusive em rankings internacionais sobre a velocidade do Brasil, o índice de competitividade em telecomunicações. Agora, isso foi os 25 anos passados e os próximos 10 futuros com algum desafio de cobertura, mas agora a agência também está buscando trilhar outros pontos, especialmente segurança cibernética, por exemplo, né? Quando a gente fala de uma rede 5G, estamos falando de coisas conectadas, carros conectados, máquinas conectadas, trânsito, enfim, agronegócio conectado, fábricas, indústrias, né? Então a gente está falando né? de algo com bastante criticidade do ponto de vista de segurança. Isso precisa funcionar com qualidade e segurança, né? Então existe toda uma atuação já da Anatel em relação a essa conectividade, a segurança cibernética. E também nosso presidente tem colocado muito a questão de que hoje a conectividade ela é uma plataforma habilitadora de diversas aplicações, né? Então nós temos desafios agora se emergindo no mundo, como inteligência artificial, plataformas digitais, enfim, uma discussão sobre fair share, entre outros aspectos. Os próximos 25 anos são de massificação dessa conectividade para muito além do que já foram os 25 anos passados. Você lembrou do telefone fixo, Gustavo, e eu lembrei do orelhão, onde quem não tinha fixo se virava com o orelhão. E que ficou uma coisa bem folclórica, né? Nessa história das telecomunicações. Exatamente, acho que tem muitos jovens, mas acho que o jovem hoje se depara com o orelhão, não sabe o que é, né? Não sabe como fazer uma descagem. Em Embratel, por exemplo, era muito comum, né, fazer propagandas de como fazer o DDD, de como fazer até o acobrar, né? Hoje em dia um jovem não consegue.
de fato, perdeu toda a utilidade frente à conectividade que está no nosso bolso, no nosso celular. Hoje você tem os seus bancos, transporte, tudo mais fácil do que naquela época, né? Mudou bastante os 25 anos e vai mudar radicalmente também nos próximos 25. Que delícia acompanhar tudo isso. Bom, agora uma pergunta específica para o Nel e para a Maria Tereza. A gente teve bons pontos aqui. Agora eu pergunto para vocês, né, Maria Tereza e Nel, novos ecossistemas impulsionarão o crescimento das operadoras e dos fornecedores, além da conectividade? Como plataformas abertas, centradas no usuário e arquiteturas de serviços orientadas por dados ajudarão a construir novos arranjos. As telcos passam a ser parceiras indispensáveis para a próxima geração de casos de uso de maior valor nos segmentos econômicos? Começo então por Maria Tereza e depois o Nel pode completar. Obrigada, Mono. Vou tirar isso aqui. Bom, sem dúvida, né, uma empresa, uma telco, ela está ampliando o seu ecossistema. E é o que eu comentei antes, né, colocando o nosso cliente no centro, buscando as soluções para solucionar as principais dores e habilitar a sua transformação e promover mais eficiência operacional. Essa é um pouco da nossa visão. Para isso, é necessário, sim, expandir esse ecossistema, incluindo clientes, parceiros, fornecedores, academia, startups, de tal maneira que, num trabalho de maior colaboração, nós possamos criar, inovar, criar novos modelos de negócio, novas soluções. Então, esse é um pouco o caminho que nós estamos trilhando. Você comentou sobre dados, né? Essa é uma área que nós estamos trabalhando muito fortemente. Todos aqui sabem, né? Uma empresa como a Claro, ela tem mais de 100 milhões de usuários em suas diversas plataformas. Isso gera um volume de dados muito grande e que permite que a gente conheça bastante do comportamento e das preferências dos nossos clientes. Usar esses dados respeitando integralmente a LGPD, né, nada fora da lei, permite que empresas como a própria Claro e os nossos clientes tomem decisões mais assertivas, mais corretas e que isso contribui para a estratégia das empresas. Nisso nós temos trabalhado muito recentemente e isso em parceria, por exemplo, com o setor financeiro. Um dos casos que eu posso comentar é o uso desses dados para bancos e fintechs com o objetivo de reduzir os riscos de fraude. Isso é muito importante, né, para todos os setores. E as iniciativas que nós temos têm mostrado resultados muito promissores. Vários bancos já estão utilizando e várias fintechs. Então, assim, expandir esse ecossistema, colaborar com os nossos clientes, desenvolver soluções inovadoras, eu acho que esse é o nosso grande foco no momento, pensando também em trabalhar focado em algumas verticais de indústria, aproveitando esse potencial do 5G, das tecnologias, da conectividade e trabalhando para verticais de indústria que são nossas prioridades hoje. Eu citaria agro, indústria, cidades inteligentes, saúde, educação, utilities e o próprio setor financeiro. Então, como incorporar e trazer essa inovação, eu tenho certeza que um trabalho colaborativo oferece melhores resultados e mais rápidos, né? Então, essa é a nossa tendência. Parcerias. Nel, agora com você. Yeah, I think that ecosystem definitely right now playing a very critical role in the telco, the business, because I think the telco users definitely are the largest base user, in each of the country, right? Far beyond other industries. So definitely, the telco, the users are a platform base. So in this platform base, the business, the ecosystem are, very important, right, for the telco company to think, to evolve their new business.
So we can see the lots of the new innovations. For example, in some countries, even in the APAC countries, we see that a lot of telco companies partner with the media stream companies like Netflix, right, and also the YouTube, right, to bundle with some services, providing this, kind of a membership, and for the entertainment, and that actually is a very good, value added, service example, and also in the financial, areas, and we also see the telco company doing lots of, the new innovations. I can give you example that in Africa, right, in Kenya, the largest the payment platform, which is called M-Pesa, actually provided by the telco, company Safaricom. So the reason why they are success just because they have a largest customer base, right, in the very beginning, and they already decided to become a platform, the business, for example, and to build more and more the financial ecosystems, upon this platform, connecting with the banks, and that will be able to provide more like a financial inclusion services to those unbanked peoples, right? And because telco company has a very good the data analytics capabilities, and they can provide more scoring, for example, accurate scoring to the banks, right? And let bank to really give the credit, I mean the right credit to those people who need the money, right? With very low risk. And I can show you some figures. I think in the last year, this platform provide 26 billion transactions. 26 billion transactions, which means it is more than all the transactions combined together provided by the banks in that countries. So I think this is a very also the good example that if the telco company they want to really have new ideas and with their business based on their capability of the data and the customers, extend their business to other industries, and they need to think how can make their customer base and the connectivity become a platform, and which are able to connect through the different industry to give more value added, and maybe more than that, right, the services and to their customers, and that will be creating a win-win situations, right, either for the customers and for the telco company as well. Yeah. Perfeito, obrigada, Nel. Guilherme, quais as oportunidades de uma sinergia maior com as telcos, né? De modo a aproveitar todo o poder da nuvem, o poder da inteligência artificial e da conectividade onipresente? Como isso pode trazer no setor financeiro e principalmente para as ofertas dos bancos? A conectividade onipresente para a gente é um desafio, né? Sempre foi um desafio. Pelo menos eu achava até agora, depois que o Nel falou os números ali, eu já comecei a ficar mais tranquilo, né? Porque a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje na Caixa é uma quantidade gigantesca de dispositivos que devem estar conectados, né? E aí eu não falo só conectividade, eu falo conectividade, qualidade, disponibilidade e bom desempenho, né? E essa quantidade de dispositivos hoje, elas precisam estar ligadas de alguma forma. Lógico que a gente tem o 5G, tem a IoT, tem novas tecnologias entrantes, essas novas tecnologias elas estão chegando e a gente precisa se preparar para isso. É interessante que hoje a Caixa, quando eu falo de números, né, a gente tem aí 115 mil notebooks e estações de trabalho que a gente faz o uso lá no nosso dia a dia, né, 45 mil ATMs, 55 mil terminais financeiros lotéricos que estão aí espalhados nos nossos parceiros lotéricos, 18 mil estações financeiras que estão aí nos caixas, né, nas baterias de caixa em todas as agências. Então, assim, isso já é um desafio muito grande para a gente e a gente precisa se preparar. A forma que a gente encontrou de se preparar é
normalmente a gente sai com todo o nosso tráfego hoje via nossa rede de dados e sai pelo nosso data center que a gente tem hoje em Brasília. Uma forma que a gente encontrou, que já está no nosso roadmap e a gente já vem implementando, inclusive junto com nossos parceiros, é sair com esse tráfego via internet direto das nossas agências. Só que para isso a gente precisa se planejar e precisa ter uma infraestrutura pronta para isso. E aí a gente fala de conectividade de SD-WAN dentro das agências para poder sair via internet. A gente fala de breakout de internet para a gente conseguir fazer o tráfego escoar direto para a internet sem precisar passar pelo nosso backbone. A gente fala de tirar esse tráfego, concentrar ele regionalmente. A concentração regional desse tráfego é muito importante para a gente. Inclusive a própria Claro ganhou nosso pregão, uma licitação para poder, em parceria com a Claro, fazer esse trabalho da parte que a gente chama de colocation e também a parte de concentração de tráfego regional. Também a gente precisa estar pronto, quando a gente fala de nuvem, para toda a parte de multi-cloud, interconexão dessas redes, que não faz sentido na nossa visão todo o tráfego ir para o nosso data center, depois voltar para a nuvem. Muitas das vezes o tráfego está saindo da nuvem, voltando para o nosso data center e voltando para a nuvem. Então a gente contratou uma empresa especializada em fazer essa interconexão entre as nuvens. Isso também tem ajudado muito a gente. E por fim, a gente tem que olhar para a nossa infraestrutura e conseguir fazer também com que todos os nossos elementos de rede dêem um suporte para essa conectividade, porque não adianta a gente ter inúmeros dispositivos conectados e esse tráfego não ser suportado pelos nossos elementos de rede. E a gente está com um trabalho muito forte esse ano para a gente conseguir fazer a transformação na Caixa e a modernização de todos os nossos equipamentos de rede. Isso para a gente é muito importante. Quando o Gustavo falou aqui da parte de conectividade, isso é muito legal também, porque a gente fala aí, a gente acompanha esse avanço das telcos aí, de anos, das grandes operadoras para as operadoras menores agora. A gente tem percebido que realmente tem sido muito bom para a gente ter as menores operadoras. A minha visão e a visão da Caixa hoje é que as grandes operadoras ainda têm um espaço muito grande, têm ajudado muito a gente, mesmo com as operadoras menores, porque as operadoras menores elas estão muito no nicho específico ali e acabam que elas não conseguem ter a capilaridade, não conseguem trazer e muitas das vezes a qualidade que a gente espera quando a gente vai pensar numa abrangência maior. Então eu acho que a gente como gestor, principalmente a gente como gestor público, a gente precisa trabalhar muito na divisão dos lotes que a gente contrata e muito na divisão desses nichos específicos para a gente utilizar da melhor forma todo o poder das telcos que a gente tem hoje na mão, que para a gente é sensacional ter essa opção aí, ter aí a Anatel falando para a gente, trazendo para a gente e aí de primeira mão. E isso, Gustavo, a gente tem visto na prática, tá? A gente que está nesse mercado há muito tempo, a gente tem visto na prática isso acontecendo e na prática o nosso sonho ali de onipresença, de oniconectividade se realizando, né? Tá. Posso fazer um comentário? Claro, por favor, eu acabei não fazendo e ouvindo o Guilherme. Esse é o nosso grande desafio como uma grande operadora, é continuar investindo na expansão, garantindo redes resilientes. E importante para esse tipo de demanda que você tem, né, Guilherme, e outros clientes da mesma natureza, é investir na nossa arquitetura de borda, né, porque esse volume todo de dados que estão sendo gerados, que serão gerados de forma muito maior com 5G, para que a tecnologia seja aproveitada com todo o seu potencial, é importante que a gente aproxime a nossa rede do cliente final. E nós também, dentro do nosso grupo, estamos investindo fortemente nisso e entendemos que isso traz um benefício muito grande para organizações como o banco, como a Caixa, com essa capilaridade, com esse volume de dados que ela vai trafegar, né, e vai precisar acessar. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Guilherme. Eu passo agora a bola para o Gustavo. E aí são duas questões, Gustavo. A primeira, essa nova sociedade digital não pode ficar restrita apenas às grandes cidades. O que a Anatel tem feito em prol da universalização de acesso digital no país? Primeira pergunta. E a segunda endereça a questão de fraudes usando centrais de atendimento, aquelas ligações chatas, sabe?
que a Anatel tem a ver com isso? Como é que ela vem trabalhando no modelo para ajudar tanto clientes e bancos nesse ponto? Você poderia compartilhar conosco? Obrigado, Mana, pela pergunta. Na questão de conectividade, de fato nós tivemos o edital do 5G ano passado, onde as empresas, ao invés, assim, como funciona? Não é qualquer empresa que levanta a mão e fala, eu quero prestar o 5G no Brasil. Ela tem que ter acesso a uma radiofrequência que é digamos, um bem público. Então, normalmente, se tem uma licitação, ela tem que pagar um preço para usar aquele bem público por 15, 20, 25 anos. E o que a Anatel fez foi, ao invés de você pagar um preço de X bilhões, que é o cálculo que se faz, você converte, você vai fazer um compromisso de levar a tecnologia aos locais, a todo o Brasil, né? Então, é uma troca de dinheiro pelo compromisso de investimento. Então, existem contratos já com as operadoras para próximos 10 anos a gente levar o 5G a todos os municípios do Brasil e todas as localidades urbanas mapeadas pelo IBGE, que ainda não detêm a cobertura. Por que isso é importante? Porque, naturalmente, existem locais mais atrativos para o investimento. A telefonia celular é mercado privado, né? Então, com esse mecanismo, você garante que mesmo os locais que não não pagam VPL, né, por exemplo, de investimento, a operadora tem que ir, tá? Então, de certa forma, a conectividade de locais urbanos no Brasil está contratada para os próximos 10 anos. Além disso, foi contratada a conectividade para todas as rodovias federais. Então, hoje você vai fazer um trânsito de Brasília a São Paulo, vai ter vários pontos onde você não tem conectividade, né? Então, isso para falar uma rodovia, né, Brasília-São Paulo, imagina o resto do país. Então, ainda existe esse compromisso de levar para todas as rodovias federais e já está no radar da Anatel também expansão para a cobertura de rodovias estaduais e também para a parte rural do país, né? O rural, ele já é muito bem atendido quando ele é próximo das capitais, quando é próximo das cidades, com as coberturas da cidade se leva para o rural, mas existe muito campo ainda para avançar em cobertura rural. Hoje entra a questão de satélite e em outras opções também, mas o ideal é que a gente faça uma expansão da conectividade 5G e adiante, né? E como você perguntou na questão das fraudes, né, e ligações telefônicas, quando a gente fala de conectividade, a gente tem todo um mundo novo também de negócios, aplicações nessa conectividade. Tem um monte de gente aí querendo aplicar golpes e etc. Então a Anatel tem um trabalho dedicado a isso. Então nós temos um grupo dentro da Anatel com as instituições financeiras e com as operadoras de telecomunicações. É um grupo que nós chamamos de SGT Fraudes. Lá a gente discute quais são as principais pautas, quais são as principais fraudes, quais são as formas onde se pode mitigar e prevenir, né? Então, golpe da falsa central, golpe do motoboy, vários tipos de golpes a gente vem tratando, dando resolução junto com as empresas de telecom e bancos, né? E também na questão do telemarketing, né, as ligações abusivas, né, que a gente recebe toda hora, tem tanto pessoal querendo vender coisas quanto cobrar ou fazer um relacionamento. Isso se tornou insuportável por um tempo, né, e a Anatel soltou medidas cautelares determinando limites de utilização da rede com esse propósito perturbador, digamos assim. Temos um diagnóstico de como chegamos lá e isso reduziu bastante o volume de chamadas indesejadas. Nosso cálculo é de 66 bilhões de chamadas que deixaram de ser feitas desde o período onde essas medidas foram adotadas. E o que a gente está implementando para esse ano é um protocolo de identificação da chamada e autenticação. Então, até o fim do ano vão começar a surgir paulatinamente no Brasil. Quando você receber uma chamada, hoje ela tem que ser 0303, quando for de vendas, por exemplo, a chamada vai vir identificada, vai vir qual é o nome da empresa, logo da empresa e ela vai ser certificada previamente. Então isso cria para o consumidor uma percepção não genérica de 0303, que pode ser desde, quer dizer, qualquer coisa. Central. E de repente você vai saber qual é a empresa. Mais do que isso, ela vai poder dizer qual é o motivo da ligação, tá? Então, por exemplo, o seu seguro vai vencer, você precisa renovar.
Aí hoje vem uma ligação 0303, você não atende, assim, você está em reunião, não dá para atender. E com a identificação da chamada e ela sendo autenticada, se previne de fraudes também, a gente espera melhorar bastante o ambiente de chamadas no Brasil. Isso vai ser implementado ainda esse ano, paulatinamente, a partir do ano que vem, isso deve se tornar mais massivo. Obrigada, Gustavo. Muito bom ouvir isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês novamente. Como é que vocês imaginam que serão as empresas de telecomunicações no futuro, com esse avanço digital tão acelerado que a gente vem sofrendo? Nel, a gente começa com você. That's really good questions. In fact, we already see lots of innovations, in the novel days, and definitely in the future we're going to see more, right? And I think one thing in my mind is that right now we're talking about the 5G, right? And globally, right? Although in some countries 5G is massively deployed, in some country maybe not, but the trend is inevitable, right? It's going to be fully deployed globally very soon. But in another angle, we see that 6G actually is coming, right? So because technologies keep evolving, and it doesn't care, right, about how the business around this technology is growing, but always people, the human always break through the boundaries. So in that sense, you can imagine that in maybe a very, very short of time, in some countries, maybe 6G is coming, deployed, right? And they will be more faster, more quicker, right, than the current, the capabilities that we have. And also another thing that I really can see in the future is that IoT, it will become very dominant in in our day-to-day life. In fact, in China, we had, especially in the financial industry area, right, we had some of innovations, and in the banking, and we called it the Bank of the Things. Bank of the Things means in a bank, right, all these information collections, not through the people, through the devices, the IoT devices. I'm not sure any of you are very familiar with the the business called the supply chain business, right? So this business actually is very risk driven, right? Because if you want to do a landing, for example, for a company, and you have to check their products inventory, right? Check with their qualities, and need to check whether the goods are existing or not, right? And then after that, the bank need to go through the certain risk assessment and do a lending, right, for the company. So you can imagine in a very conventional way that it's gonna take probably several days, even in some country maybe in a month, right? Because collecting those evidence is very difficult, right? It's very easy to be manipulated by people. But if you can imagine that if you can do a automatically monitoring and collecting and analyzing all these information through different contact points, through the factory, through the logistics, right, through the the monitor, for example, right? All this information can be collectively analyzed quickly and generate a real result, right, for the bank to understand whether this deal is safe or not. So this actually is very efficient and very, very, I think, useful, right, for the bankers to adopt, because this will avoid lots of the risk of the frauds, lots of the risk of the human errors, right? So I did see this kind of technology is dramatically increasing and adopted by some of the bank, especially in the APAC regions. And one of the bank I familiar with was SPD Bank, right, in China. So they had this technology they call the IoT warehouse. So they have this technology deployed in the warehouse,
completely monitor all these goods come in, come out, right? And real time feed in the information, through the IoT, through the ID tag, through all these and the edge devices, and to the bank, and through the cloud. And there are back office people can do a real-time analysis and identify the risk of the goods and decide whether the lending or the loan is safe or not to process. So this is actually happening, and I can foresee that this technology will be broadly and widely used, by at least in the financial industry, because it really can help the bank reduce lots of the risk for their, the lendings, the credits. And another thing I think in my mind was that, and in the near future, right, the AI technology also be a very mainstream technology adopted in the telco industry as well, because everybody knows that the AIGC, right, the AI generated content technology right now is very popular, right? They can understand lots more than the people thought, right? So this actually also can be put into the telco operation. For example, it can dramatically reduce the operation cost, right? And also can automatically identify some of the network fine-tuning, for example, optimizations, and also maybe the errors. So this exactly, I think the also a happening trend, which at least step by step, adopted in the telco company in the very soon. I think the futures. And last one I think is that the automations, right? Automation will be very popular, which means you have to adopt whatever technologies you have to automate the process, and also the connectivity with the people through the cloud and through the other blockchain, for example, right? And so those are something in my mind in the future gonna reshape the telco industry as well. Yeah. Muita mudança. Gustavo, eu queria ouvir sua opinião. Depois a Maria Tereza, tá? Maria Tereza. Bom, eu acho que, resumindo, você tem um produto básico em telecomunicações que é conectividade, e essa conectividade pode ser agregada com qualidade, disponibilidade, resiliência. Ela pode ser aplicada caso a caso. Então, para uma indústria, uma conectividade, para agronegócio é outra. Então, tem casos de aplicação distintos. Mas, para além da conectividade, as operadoras tentam buscar e agregar valor. E aí existe uma camada de dados que, claro, com esses dados você consegue gerar insights para o seu cliente, né? Gerar ganhos de eficiência, ganhos de conhecimento sobre o seu negócio. E você busca também prover mais eficiência para o seu cliente. De que forma? Automatizando as suas infraestruturas, otimizando os seus processos, criando aplicações de casos de uso e necessidade, como a Embratel estava comentando. Então, acho que a indústria de telecom está cada vez mais se fundindo um pouco com a ideia de tecnologia da informação, né, e desenvolvendo produtos para cada consumidor, para cada cliente, né? E acho que aí entram as novas plataformas de uso de tecnologia da informação, né? A questão da inteligência artificial, Big Data, Data Science, Data Mining, quer dizer, uma série de aplicações para você entender esse universo de... Acho que Big Data também é um bom nome, acho que é um Monster Data, porque é tanta informação, são tantos... É algo absolutamente desumano em termos de análise, né? Então, cada vez mais as operadoras vão ter condição, devem investir nesse tipo de processamento de dados, de processamento e prover ferramentas de entender aqueles dados e tirar insights disso e desenvolver automação. Então, acho que telecom está se misturando muito com a questão de tecnologia da informação. Acho que é um caminho que deve ser para os próximos anos. Perfeito. E, Guilherme, como é que o usuário e potencial parceiro de negócio, o que você acrescentaria a tudo que foi dito aqui?
É importante esse tema, né? É importante essa pergunta, porque a Maria Tereza já até me deu a dica todinha aí. Eu acho que as operadoras hoje, eu não vejo hoje no mercado uma operadora de primeira geração, uma operadora daquela que a gente via há 10 anos atrás, com aquele nicho só de circuitos de dados, circuito de voz, fazendo puramente commodity, né? Todas as operadoras hoje eu vejo como operadoras que já estão indo além, prestando serviços para a gente. E a gente no mercado financeiro, a gente aqui no todo o sistema financeiro, é importante que as empresas e as operadoras tragam realmente esses serviços de forma a agregar valor ao nosso negócio. Nós somos banco, nós não somos empresa de telecomunicações, então a gente precisa que toda essa tecnologia ela seja encapsulada em um produto para a gente. Quando a gente fala de IA, a gente fala de SD-WAN, a gente fala de internet, a gente precisa que tudo isso seja encapsulado em um produto, porque isso já é o padrão que já tem no mercado. Quando a gente fala de IA, por que não uma inteligência artificial configurando roteadores, configurando elementos de rede, provisionando recursos para a gente e a operadora entregando serviço com o serviço fim a fim. A gente presta parte do serviço, a gente tem a operadora prestando serviço, que ela presta a parte de segurança, de borda, né, como a Maria Tereza tinha comentado, a parte de internet, circuitos, a parte de SD-WAN, mas e quando a gente junta isso tudo? Quando a gente fala de hiperconectividade, a gente fala de serviço de valor agregado. Então eu vejo a operadora do futuro como uma operadora que conhece o nosso dia a dia, conhece toda a infraestrutura de telecomunicações aí espalhada no país, conhece a forma de conectividade, conhece a forma de conectar todos esses dispositivos e juntando todas essas tecnologias que o Nel falou, que o Gustavo comentou agora, juntando tanto tecnologia quanto informação para poder entregar um produto que seja viável para a gente, que a gente consiga facilitar o nosso dia a dia e as nossas vendas principalmente, né? Tá certo. Gente, nós estamos chegando... Eu posso fazer um comentário? Pode. Rápido. Pode. Depois acho que eu vou eliminar a última pergunta, porque a gente não teria mais tempo. Mas então. é muito rápido. Eu ouvindo aqui o Nel comentar, né, sobre o 6G. Gente, a nossa vida é um eterno desafio. É investir, expandir, modernizar, inovar e expandir. Recentemente, o nosso CEO participou de um evento em que ele comentava, nem bem nós concluímos, né, o 4G no país, a implantação do 4G no país, nós já estamos com o desafio do 5G, inclusive à frente das próprias metas estabelecidas para a Anatel, mas é um grande desafio. E os fabricantes já começam a falar em 6G, gente. Então a vida da gente é uma roda viva. Constante mudança. Constante mudança. E na minha visão, eu vejo a nossa empresa mais como uma plataforma no futuro, em que conectividade será um dos elementos dessa plataforma. Nós iremos agregar fortemente soluções que promovam experiências únicas e customizadas para os clientes. E vamos usar bastante os dados, vamos trabalhar com muitas parcerias e na definição dessas soluções, e estamos investindo, hoje nós já temos um portfólio de soluções de segurança muito amplo, vamos aplicar a inteligência artificial, já começamos, né, para melhorar o nosso próprio modelo, então nas nossas operações, no atendimento ao cliente, em busca de eficiência e em busca de automação. Então assim, é o que eu nos enxergo, nós teremos uma plataforma no futuro. Certo. Bem, gente, eu tinha aqui mais uma pergunta, mas eu acho que a gente não dá conta, porque é uma pergunta um pouco mais complexa. A gente está chegando ao final dessa trilha. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, em nome da Febraban. Eu agradeço demais também a audiência que ficou ouvindo atentamente e os nossos painéis e todos que nos assistem de forma virtual. Muito obrigado aos palestrantes. Tchau e até a próxima. Amanhã estamos aí, depois amanhã também.